Hoje você vai aprender se tem uma coisa que vem chamando a atenção da elite é como que os OVNIs atravessam os portais, como que eles atravessam o domo, qual tipo de tecnologia eles utilizam. E o próprio Elon Musk vem desenvolvendo e gastando quase o seu dinheiro inteiro na busca por essa resposta. A elite do mundo já sabe que, através do relógio Cronos, ou você pode também usar os anagramas dos maias, que existe um momento em que a Terra ela é recondicionada. Ocorre uma terraformação, onde nem mesmo os bunkers mais seguros do mundo, que são construídos em cima de uma rocha, conseguem ficar intactos. Então a questão de sobrevivência ela vai para quase zero quando ocorre uma inversão magnética. E essas pessoas que estão no topo do mundo buscam solenemente uma maneira de sair dessa situação a qual vivemos. Elas sabem que por fora do domo existem outros planetas parecidos com a Terra, que na verdade é uma superfície plana, tá? Um eixo infinito, e que existem regiões com condições muito mais agradáveis. Para você poder analisar como funciona a Terra, analise o corpo humano. Quando você tem uma célula cancerígena, o seu corpo vai lá e encapsula aquela estrutura para que aquela estrutura não fuja e não contamine o resto. E aí acaba gerando um caroço. Assim é o planeta Terra, após o pecado principal, onde, por desobediência, Adão e Eva saíram do paraíso e foram atracados na Terra. E lá se construiu todo um domo de fortificação que impede os seres humanos de saírem daqui. Por quê? Porque se você tem uma estrutura social corrompida, pecaminosa, podre, que já está em transgressão, mesmo que apenas por um momento, essa estrutura ela pode contaminar outras áreas. Então, o correto é o quê? Você encapsula e você vai reduzindo devagarzinho, para você ir limpando ela até você deixar o núcleo, que é o pecado. Muitas vezes isso acaba virando uma espinha, né? Uma erupção, onde depois aquilo ali é extirpado e removido. Assim como o próprio Messias disse que o inferno será removido da terra, dessa maneira. Então, nós temos que tentar entender como funciona o universo olhando a interpretação do nosso corpo, porque vós sois deuses. Isso não é você um deus, mas que a maneira que Deus trabalhou em cima do universo é a maneira que funciona o seu corpo. E aí, tem uma coisa que deixa a elite mundial de cabelo em pé. Por quê? Como é que esses OVNIs conseguem atravessar o domo? O que será que esses caras fazem? Que tipo de tecnologia que eles utilizam? Sendo que eles já têm discos voadores. A própria elite mundial já tem discos voadores. Então por que eles conseguem atravessar e nós não? E aqui nós temos dois vídeos que eu vou mostrar para vocês. Um vídeo é de um OVNI entrando na nossa dimensão, atravessando o domo. E um outro vídeo é o quê? Com a atual tecnologia tentando sair do domo. Você vê que são coisas antagônicas, mas que se parecem, um propósito é bem parecido. Ó. Aqui nesse vídeo, basicamente, tá? Eu vou tentar aproximar, vou tirar o som. Né? O cara tá gravando na casa dele e ele vê esse bolsão de ar, iluminação passando por aqui. E olha só, tá rompendo alguma coisa e lá de cima, ó. Lá de cima tá saindo alguma coisa aqui, ó. É um videozinho amador feito por uma câmera comum. Ó, eles romperam alguma coisa e estão passando por dentro do domo, tá? É um videozinho simples, tá? Feito com celular amador. E aqui nós temos, você já com certeza você já viu esse vídeo aqui, tá? Não precisa de tanta coisa. Mas isso aqui é a nossa atual tecnologia tentando romper o domo, tentando romper o domo. Perceba que é totalmente diferente da tecnologia que faz os seres virem para cá. E aí eles estão tentando, ó, você percebe o tempo todo que eles estão usando algum tipo de tecnologia para tentar romper o domo, tá vendo? Ó? Mas não me parece que eles conseguem fazer isso. Em mais ou menos 1940 para 50,
existiu um projeto chamado Fishball, que, não, na década de 50 para 60, pessoal, que logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, foram mais de 200 mil cientistas alemães que foram importados, receberam asilo nos Estados Unidos, e, inclusive, alguns cientistas que já estavam no desenvolvimento das bombas nucleares. Aí começou um processo de corrida da Guerra Fria, onde começou a se desenvolver as bombas nucleares, ok? Já tinham algumas bombas de átomos muito poderosas, mas começou as bombas de hidrogênio, né, as bombas mais fortes. E aí teve um projeto chamado Fishball. O que é fish? E ball é aquário de peixe. E eles bombardearam o céu com bombas nucleares. Apontaram os canhões e mandaram os torpedos com bombas de hidrogênio para o céu, na esperança de abrir um buraco no céu para que eles pudessem sair. Tá? Essa é a premissa. Porém, não existe um diário de bordo, um relato que nos diga com sensatez o que aconteceu a partir do momento que eles foram fazer isso na Antártida. É dito que foram bombardear a Antártida com bombas nucleares, mas nós não sabemos o que aconteceu. Até porque, em 1953 ou 1955, ocorreu o chamado UFO Incident, que alguém decidiu bombardear a Antártida com bombas nucleares. Né, através do relato do almirante Richard Burns de que existia uma raça alienígena, uma civilização inteira escondida na Antártida, muito nociva aos seres humanos. E aí eles queriam bombardear a Antártida e extirpar aquela galera dali. Só que antes disso acontecer, os discos voadores sobrevoaram a Casa Branca, isso tem até no jornal, sobrevoaram várias casas de generais, almirantes, pessoas de renome, e, o tiro deu contra a culatra. E daí se criou um tratado das Antártidas, onde ninguém poderia entrar ali dentro, tá? Pois bem, isso a gente sabe que bombas nucleares na Antártida não dão muito certo. Não dão muito certo. Agora, a Operação Fishball é justamente bombardear o céu, né? Na esperança de abrir um buraco, mas eles não conseguiram. A gente sabe que não conseguiu porque a história, os caras voltaram com a mão abanando, né? Não foi algo que eles conseguiram de fato. Passou esse momento de tentar atravessar o domo e não conseguir, eles começaram a tentativa de abrir portais. Todo portal precisa de água e de uma quantidade assustadora de energia. Por exemplo, a energia que você usa no Texas durante um ano é a mesma energia que você usa em um portal para você abrir um portal. Então, durante alguns momentos. Então a energia ela é descomunhal mesmo. E você precisa de água para poder fazer a coisa acontecer. E portal realmente funciona, né? Se existe, inclusive alguns anjos já trabalham em cima de mim como tronos, né? Só que a ideia dos caras era qual? Sair do domo. Sair daqui antes que ocorra a próxima inversão magnética. Mas você vê nitidamente a tecnologia usada pelos seres humanos. Que é uma tecnologia muito arcaica. A motor de combustão. Você vê, uma tentativa, mesmo com a tecnologia que os caras têm, nada chega perto do que os OVNIs utilizam para poder chegar à Terra. Nada chega perto. Nada chega perto. Então é uma discrepância muito grande mesmo. Muitas pessoas acham que é brincadeira. Não, mas os OVNIs, eles não são tão tecnológicos assim. Eu vou colocar um outro vídeo aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Mas o nível tecnológico, o nível dos OVNIs é algo absurdo. Eu tenho mais ou menos esse vídeo aqui, ó. Olha só. Eu tenho mais ou menos esse vídeo aqui, ó. Eu já trouxe esse vídeo no meu canal. Olha só, o OVNI ele atravessando o domo, ó, tá vendo? Eles fazem um buraco no céu. Vamos chamar de céu, tá? Um buraco no domo. E começa a cair água. E eles dali eles emergem, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles emergiram aqui, ó. E de repente, tá vendo? Olha lá, cai a água, um turbilhão de água. E de repente essa estrutura começa a ser fechada, ó. Porque aqui em cima tem plasma também. E a coisa começa a se reconstruir. Tá vendo? Ela começa a se fechar. Então os caras estão na busca dessa tecnologia. Eles estão na busca dessa tecnologia. Só que a humanidade, ela tá muito retrógrada a coisa. Existe um acordo entre seres humanos e alienígenas. Só que os alienígenas não entregaram 100% da tecnologia que eles têm. Mas sim algumas tecnologias como discos voadores, que você consegue dobrar o espaço-tempo, anular as leis da física e pegar uma super velocidade
e você consegue correr até em zigue-zague, desconsiderando as leis da física por causa do campo eletromagnético que você influencia na Terra. Mas isso não é o suficiente para você poder se preparar para os grandes eventos, tá? Existe um relato chamado Batalha de Nuremberg que mostra o desespero, isso nem era humano, o desespero dos filhos de Deus que desertaram, foram precipitados na Terra, eles caíram na Terra, se reuniram com grandes governantes, multiplicou-se a tecnologia de forma secreta, não convencional. Antigamente era tudo secreto. E se desenvolveu discos voadores, se desenvolveu uma grande tecnologia. Inclusive a época dos Greys, dos Draconianos, de Atlântida. E mesmo assim tomaram um pau no céu. Tentaram abrir o céu de tudo quanto é jeito e não conseguiram. Então assim, eles estão tentando mais uma vez. Mais uma vez. Ah, mas por que que existe uma barreira? Pensa comigo. Se você tem um corpo em perfeita sinfonia, um corpo bem trabalhado, me aparece um pecado, que é um defeito, uma célula com defeito. Você vai mandar os anticorpos e ele vai proteger aquele perímetro, ele vai encapsular aquele problema. Encapsulando aquele problema, você vai começar a trabalhar em cima do problema, sob estado de vigência, que é o que aconteceu com a Terra. Por isso que o Criador fala, vocês irão herdar um novo corpo e uma nova Terra. A terra, essa terra passará, o próprio Messias mesmo fala. Então o que vai acontecer? Essa terra que nós conhecemos ela vai ficar irreconhecível. Ela vai cada vez mais diminuindo de tamanho, por isso que o ser humano diminui de tamanho, tá? Ela vai cada vez mais diminuindo de tamanho, até chegar ao seu limite máximo, que é provavelmente a próxima geração depois da nossa. E aí vai acontecer o chamado de Armagedon, o grande Armagedon, e dali vão se tirar as coisas ruins dessa estrutura e vão jogar fora. Existem outros continentes que estão além do domo. Só que você precisa entender uma coisa: não existe só um domo. Não existe só um domo. Cada camada no céu tem um domo diferente. Somente na estrutura do planeta Terra, escute bem o que eu estou lhe falando. Não existe só um planeta, existem vários planetas. Várias regiões para você poder habitar. Mas no planeta Terra, não existe só um domo. Não existe só um domo. Segundo o livro de Enoque, existem 10. Pelo povo hebreu, são 7. Pelos egípcios, pelos judeus, pelos maias, são 7. Mas Enoque diz que é 10. Considerando 7, que é o convencional que todo mundo fala, existem 7 camadas no céu. A primeira camada é a que nós estamos. A segunda camada, você já contempla continentes que já não estão mais presentes aqui. Continente perdido de Mu. Isso aqui é muito conhecido na Ásia, não no Ocidente, tá? Você tem Atlantis ou Atlântida. Você tem uma região muito grande, Nibiru também é uma região. Você tem regiões imensas que estão no segundo domo. Quando você transparece o segundo domo, você tem o terceiro domo. Então, a estrutura, ela assim, ó, é um domo, uma abóbada. Chegou até aqui, o primeiro domo. O segundo domo é uma abóbada mais larga. O terceiro, mais largo. E assim vai sucessivamente até chegar no sétimo. E cada vez que ocorre uma revolução, nós vamos encolhendo de tamanho. Então, a ideia dos caras, até onde eu sei, é sair desse domo que nós estamos. E ir parar no outro domo. No domo que nós estamos, nós temos uma força eletromotriz. Por exemplo, quando o seu corpo... Olha como é que a coisa é perfeita. Quando o seu corpo ele fica doente, ocorre alguma coisa, a primeira coisa que o seu corpo faz é elevar a temperatura. Elevar a temperatura e a região onde tem um abscesso, onde tem um problema, além dela ser encapsulada, é uma região quente e uma região úmida. Você pode reparar, uma região quente e uma região úmida. Porque o seu corpo ele é úmido, mas é encapsulado ao mesmo tempo. Então, toda região problemática, eles têm uma força energética muito grande que atua dentro do problema. Atua dentro do problema. Por isso que o Sol, ele é um obstáculo para as trevas. Por isso que fala que os 3 dias de completa escuridão vão isolar a Terra. Porque o Sol, ele impede esses seres de trabalhar plenamente aqui.
Então o que acontece? Toda região que tem problemática, ela tem uma força energética muito grande no seu núcleo, que faz, começa a trabalhar em cima daquilo. Então, exatamente como o corpo funciona, é exatamente como o planeta Terra funciona. Da mesma proporção, da mesma estrutura. Se você pegar a proporção áurea, regra de ouro, Φ, e você pegar toda a infraestrutura matemática, você vai chegar na mesma equação. Que, se você canalizar como é o universo, analise o seu corpo. Existia um filósofo que dizia o seguinte: se não me falha a memória, pode ser Sócrates, tá? Que dizia o seguinte: se você quer conhecer o todo, conheça a si mesmo. Então, o seu corpo ele tem, por exemplo, a escada de Jacó é a coluna vertebral. Você tem, por exemplo, os seus pulmões, eles se comportam como as árvores. O corpo humano tem a mesma estrutura molecular da Terra, os mesmos componentes, porém em proporções diferentes. Ah, o corpo humano, por exemplo, é um sistema perfeito em sinfonia. As árvores, se você colocar frequência de 432 Hz, elas super desenvolvem o ser humano 432 Hz, eles ocorrem até a mesma a CURA. Então, basicamente, a gente tem que tentar analisar o corpo para tentar analisar o todo. E aí, eu imagino que o desespero desse elite mundial é o mesmo desespero do Enoch, do Nimrod, perdão, de Nimrod. Porque na Bíblia, após o dilúvio, né, de Noé, o mundo ele ficou sem precedentes. Essa história do dilúvio, ela é contada pelo povo indiano, ela é contada pelo povo chinês, pela cultura chinesa. Todas as culturas, inclusive os maias, todo mundo tem registro do dilúvio. E eles dizem que foi a coisa mais assustadora e assombrosa que já caiu sobre a humanidade. Tanto é que não cairia de novo. Porque não foi só água, foi uma verdadeira guerra plasmática aquilo ali. Se fosse só água, bastava um barquinho para sobreviver. Então a coisa foi sinistra, sinistra, sinistra. E aí você pega toda a infraestrutura do dilúvio e você tenta entender a proporção menor na Terra. Né? Se Nimrod queria sair da Terra por causa do dilúvio, ele tinha um medo do dilúvio. Mesmo que o Criador dissesse que não iria mais repetir o dilúvio, que o próximo grande evento seria no fogo, né? E, inclusive foi verdade, né? Nimrod ficou extremamente assustado. E a história de Babel é justamente essa: você construiu um monumento que chegue até os céus. Só que a tradução ela é errada, porque ele não, é impossível você construir um prédio de 80 quilômetros de altura. É impossível. Porque conforme você sobe o prédio, a base do prédio fica mais pesada. Então, mesmo que você queira subir um prédio muito alto, conforme você sobe o prédio, a base fica mais pesada, mais pesada. E aí, o que acaba acontecendo é que, se você colocar um prédio de 3.000 metros de altura, a base desse prédio, no concreto, não vai conseguir vingar. Você vai ter que usar metais, toneladas e toneladas de metal, com quilômetros de largura. E mesmo assim, se você chegar a 10, 15 quilômetros, 10, 15 mil metros de altura, não tem material que aguente, nem se você inventar o adamante, nem se você colocar o diamante. Nada aguenta, cara. E aí é muito mais fácil você pegar uma tecnologia e colocar uma cidade inteira voando. É mais fácil você construir uma cidade voadora do que uma cidade que chega até os céus. É mais fácil. Inclusive, existe o relato dos anciões, o relato do. Eu esqueci foi o nome dessa cultura. Os hinduístas, o povo da Índia, os indianos, eles contam uma história sobre Nimrod. Uma história sobre discos voadores, sobre vimanas. Eu acho que é o sânscrito o segredo e o sânscrito da Vimana. Se não me falha a memória, o termo é mais ou menos esse, traduzido em português, tá? Você não acha a tradução, você tem que pegar o texto e aí nesse texto fala que anjos que chegaram à Terra repassaram conhecimento para 7 reis. Ou 9 reinos, alguma coisa mais ou menos assim. E esse conhecimento tinha lá portais, abertura de portais, discos voadores, que são as vimanas, e grandes tecnologias, como bomba, né? Inclusive você vê sânscritos de bombas nucleares. E aí, os seres humanos desenvolveram toda aquela tecnologia em pouquíssimo tempo, né? Agradando aos anjos.
começaram a usar vimanas. E os homens inflaram muito o seu ego, acreditando que eles eram maiores do que os anjos. Porque agora eles tinham capacidade de voar, de não sei o quê. Isso desagradou muito os anjos, que fizeram com que os anjos se afastassem dos seres humanos. Pois bem, a história não termina aqui. Os seres humanos começaram a guerrear um contra os outros, pelo império e pelo poder. Então os anjos interceptaram todos essa tecnologia, pegou os sânscritos, os pergaminhos sagrados, eu lembro que eram 7 ou 9, e entregou a 3 homens na Terra. 3 homens que ficaram de resguardar isso até o fim dos tempos. Essa é a cultura hinduísta, não é a cultura bíblica, não é a cultura judaica, católica, é a cultura do hindu. E nesses sânscritos tinha a tecnologia de discos voadores. E diz que o primeiro homem a se achar como Deus foi Nimrod. Então você vê a história se cruzando, a história se cruzando. E aí a pergunta que fica é: por que os caras querem pular pra fora daqui? É a mesma história de Nimrod. Eles têm medo do que vai acontecer. Você precisa colocar na sua cabeça que nós temos corpo, alma e espírito. A alma é o meio termo, a alma é a ponte entre o espírito. Um espírito não consegue comandar um corpo, ele precisa de uma alma, ele precisa de um meio termo para fazer com que o corpo funcione. O que acontece quando você é do mal, quando você está vinculado às trevas? Você sabe que se você morrer, é fim de jogo e dali não é boa coisa para você. Resumidamente é isso. Então eles vão tentar ao máximo fazer com que o corpo deles se desenvolva ao máximo. Se desenvolva ao máximo, viva o máximo possível, porque eles sabem que eles só têm aquilo ali. Por isso que bilionário tá lutando, gastando bilhões em tecnologia de rejuvenescimento, de mortalidade. Os caras já estão querendo fazer operação para tirar uma cabeça e colocar no corpo de um adolescente. Os caras estão desesperados para fazer isso, porque sabem que quando o apagar da vida, o apagar da vela, esses caras, eles não é boa coisa que reserva pra eles. Ainda mais se suas mãos estão em pecados, em sangue. Por isso que é uma luta muito constante. E aí eles sabem que a inversão magnética, uma grande maioria das pessoas vão pro ralo. E com isso eles vão também. E dependendo do bunker onde você constrói, você tá ferrado do mesmo jeito. E aí o que eles fazem? Eles estão numa tentativa de tanto atravessar o portal, quanto, quanto simplesmente eles, né, fazer essa questão da imortalidade. Por isso que existiu uma corrida dos alquimistas, não só na manipulação de ouro, mas na busca pela Pedra Filosofal. Pedra Filosofal é o segredo do rejuvenescimento, da imortalidade. Então ocorreu um período renascentista, uma busca pela famosa Pedra Filosofal. Inclusive tem até um anime chamado Full Metal Alchemist, que fala sobre a corrida pela Pedra Filosofal. Aconteceu. A galera tava correndo, a galera tava procurando ouro e descobriu uma coisa muito mais importante, que era a imortalidade. E aí você vê fotos e quadros de Keanu Reeves para tudo quanto é lado, 1000 anos atrás. E outros famosos aí, que você fica até se perguntando se esses caras já não estão aqui há muito tempo. São verdadeiros vampiros, né? Então fica aí mais ou menos a ideia. E aí, eu acredito que essa abertura de portais é isso. E o motivo dos caras fazerem isso aqui, ó, é tentar sair do domo. Só que olha a tecnologia, como é que ela é retrógrada. Precisaria de pelo menos uns 200 ou 300 anos para poder fazer esse negócio aqui virar um disco voador decente, né? Pelo menos. Mas eles não conseguem transpassar aquilo ali. Ou seja, eu imagino dessa maneira. Aí qual que foi a solução da elite das trevas? Pô, se nós não conseguimos sair daqui, vamos reduzir a Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa a população, vamos nos organizar para a gente tentar sobreviver. Por isso que eles construíram cidades fantasmas na China. Por isso que eles estão desenvolvendo cidades de 15 minutos, onde a população não pode sair, a população fica presa como se fosse um celeiro. Justamente as grandes cidades ficam embaixo de reservas de água absurdas, né? Tipo, debaixo de. Como é que é o nome daquele negócio? Usinas de água, né? Usinas hidrelétricas imensas. Então a ideia dos caras é o quê? Fazer de tudo, né? Eu chego à conclusão que os caras eles não têm plena ciência do que estão fazendo. Não tem. Eles sabem que alguns alienígenas conseguem vir para cá. Mas ao meu entender, esses alienígenas que vêm para cá
Ao meu entender, eles não repassam tecnologia para os seres humanos. E aí, qual que é a suposição que eu tenho aqui? Qual suposição que eu tenho aqui, tá? Eu imagino, é uma questão de crença, que os discos voadores que atravessam os domos para virem à Terra, é uma questão de crença, são dos anjos. Os anjos, eles sabem voar, inclusive manipulação da matéria. Só que, da mesma forma que você tem carro e você tem pernas, os anjos sabem voar e usam, né, essas naves para poder percorrer longas distâncias. Ao meu entender, essas naves são de anjos, amando do Criador, que fazem toda a patrulha e a estrutura da Terra. Então, esses anjos que possuem a tecnologia, que conseguem atravessar o domo, é a tecnologia que vem dos anjos do Criador. Eles são extraterrestres? São, porque nunca nasceram na Terra. Para ser extraterrestre, segundo o latim, fora da Terra. Basta ter nascido fora da Terra. Você pode ser humano e estar nascido em Marte, ser um extraterrestre. Então, os anjos, basicamente, os anjos do Criador conseguem sair, mas ao mesmo tempo, os que deserdaram, eles tentam sair. Então gera esse grande devaneio aí, tá? Bom, é o que eu penso. Se é real ou não, francamente eu não sei. Mas eu imagino que a coisa ande por esse lado, tá bom? Pessoal, no começo do mês vão abrir as vagas para o conteúdo premium. Recomendo que você participe. Eu já publiquei no nosso veículo de comunicação oficial, somente esse mês, 3 testemunhos de alunos que ficaram extremamente satisfeitos com o conteúdo premium. É algo sem precedentes, está na descrição desse vídeo aqui. Então, antes de você ir embora, vá lá e participa. Só para você ser notificado quando for abertas as vagas, tá? E aí, assim, é num tapa. As coisas fecham num tapa, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.